Salve progressistas, eu sou o Clayson. Estamos aqui trazendo para você um vídeo em que nós vamos falar a respeito do que aconteceu nos Estados Unidos nesse final de semana, a resposta do ministro das Comunicações. Você vai ver daqui a pouquinho que ele está apavorado, mas antes eu quero falar algumas questões que as pessoas não estão abordando muito nesse período e são informações importantes para você entender. A primeira é essa fala do Bolsonaro, que ele diz que 12 ministros devem deixar o governo para disputar eleições. Ele não citou nomes, mas ele afirma que já começou a pensar em substitutos. Olha, tem um prazo para descompatibilização que é em abril, 2 de abril. Então, até o começo de abril, tudo isso se resolve, nós vamos ter esses nomes. Mas imagine a farra que vai ser essas eleições de 2022. É uma informação que as pessoas não têm falado muito. Uma outra é sobre essas internações do Bolsonaro, especialmente essa última agora, mas não só. Essas internações que ele faz lá na Vila Nova Star, ele recebeu alta, a gente colocou aqui para você detalhes da fala dele, da coletiva que ele fez quando ele recebeu a alta, mas existem informações que são conflitantes sobre gastos e é praticamente impossível você ter acesso à lei, que é a lei de acesso à informação, para que você tenha um dado mais objetivo sobre como ele gastou, quanto ele gastou, porque o Vila Nova Star, né, o hospital onde ele foi internado, ele diz que houve pagamento. O governo, ele fala que não recebeu faturas, mas aí depois ele se contradiz. E tá uma bagunça isso. Esse governo Bolsonaro, ele é marcado pela falta de transparência. E isso é uma regra. E a gente quer saber informações sobre o que de fato está acontecendo, porque esse hospital é caríssimo. É mais de R$5.000 a diária. O médico do Bolsonaro, mais de R$1.000 a consulta. E a gente não sabe, né, qual foi o gasto realmente que fala-se aí. As pessoas estão falando em um gasto exorbitante nessa última internação do Bolsonaro. Uma outra questão que ficou muito marcada nesse final de semana foi a total falta de moral do Bolsonaro em relação ao grupo que ele mais bajula, ao grupo que ele mais enaltece. Ele se diz ser um soldado do exército. Eu sou um militar, né? Ele é um capitão. Eu sou um militar, eu sou um capitão do exército, eu sou uma pessoa e aí ele enaltece o exército, enaltece a ditadura militar. Mas o próprio exército, ele dá amostras constantemente de que ele não está tão assim aí com essa loucura do Bolsonaro. Uma delas foi essa situação que o Bolsonaro acabou ficando irritado, né? Porque o exército falou, não, nós vamos vacinar sim. Nós vamos vacinar e não tem esse negócio de não vacinar, não. Uma outra questão também que deixou o Bolsonaro irritado e que foi um chute no bumbum dele foi com relação ao presidente da Anvisa, o senhor Antônio Barra Torres, que fez uma nota pessoal, dirigindo diretamente ao Bolsonaro. Eu vou deixar aqui no link essa nota, não sei se vai dar para você ler aqui, mas é uma nota dura, uma nota que traz questões contundentes com relação ao Bolsonaro. Vou morrer sem conhecer riqueza, senhor presidente, mas vou morrer digno. Nunca me apropriei do que não fosse meu e nem pretendo fazer isso à frente da Anvisa. Prezo muito os valores morais que meus pais praticaram e que meu exemplo deles eu pude somar ao meu caráter. Ele fala sobre religião, dando a entender que o Bolsonaro ele se utiliza da religião, mas de forma meio falsa. Ele fala indiretamente, eu não roubei não, cara, você tem a rachadinha aí, você tem um monte de casos aí de corrupção. Ele fala sobre uma série de questões morais, colocando assim uma situação em que ele fala, pô, cara, eu tenho sim, eu me garanto. Agora e você aí? Você tá pisando na bola constantemente. Então essas questões que a gente viu acontecer também mostram que a moral do Bolsonaro tá baixinha. As pesquisas têm mostrado isso. A gente vai abordar esse assunto sobre o ministro das Comunicações, sempre pedindo para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho. Nós estamos agora com sorteio de livros do nosso Apoia-se. Então você quer ajudar o
nosso canal lá no Apoia-se, você vai concorrer a livros também. Dê uma olhada lá, que eu trago os detalhes para você. É só você entrar lá que você já vai entender sobre esse lançamento que nós fizemos nas lives, sobre os livros que a gente fez no final de semana. E claro, você pode nos ajudar agora com o Pix. A sua ajuda com o Pix, ela assim, é fundamental para que o nosso canal continue. Se você quer que o nosso canal continue aqui, nos ajude com o Pix. Antes da gente entrar diretamente nesse caso lá de Orlando, da igreja Lagoinha lá de Orlando, nós vamos continuar falando um pouco sobre questão religiosa. Mas eu quero falar aqui para você sobre esse coach messiânico. Olha o nome, coach messiânico. Ele tem esse negócio de pior ano da sua vida. Eu acho que ele leva a sério isso, porque ele levou seguidores, parte desses seguidores, a uma montanha de 2.400 metros, meu amigo. Ele levou lá e os bombeiros tiveram que fazer um resgate. Segundo os próprios bombeiros, eles fizeram esse resgate para evitar uma tragédia. E aí eles foram lá no Pico dos Marins, e a recomendação é que esse pico seja escalado somente entre abril e agosto. Em 2018, um francês morreu lá, e esse sujeito subiu lá no pico sem nenhum equipamento para trazer segurança, sem nada técnico. O pico ele atinge uma temperatura de 0 grau, 0 grau. Não é para qualquer um, não. E ele diz que ele tem algumas programações que ele faz mental, que faz com que a pessoa ela mude a sua programação mental, e aí ela consegue encarar qualquer desafio. Só que a coisa não deu muito certo para metade dessas pessoas. Diz ele que levou 60 pessoas lá, mais da metade, 32 pessoas tiveram que ser resgatadas e quase morreram lá no meio daquela loucura toda que o cara tava promovendo. E aí ele vai nas redes sociais dele falando sobre um ato irresponsável. Ele tira uma ironia, né? Ele faz uma ironia. Só os irresponsáveis chegam ao topo. Ele usando isso nas próprias redes sociais, usando de ironia. E esse é o Brasil. Isso aí, rapaz, é o Brasil de Bolsonaro, né? Nós tivemos até uma denúncia, né, que a empresa dele ela está respondendo a um processo porque ela expõe funcionários a risco e desrespeito às normas sanitárias. Os caras não pode usar máscara, não respeita lockdown, uma coisa maluca, sem sentido. E esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Falando sobre o Brasil, nós vamos falar então sobre o Fábio Faria, o ministro das Comunicações, que segundo ele mesmo, quando ele entrou lá, ele não sabia nada sobre o ministério. É mais um que não sabe nada sobre o ministério. É bom lembrar que o ministro da Saúde anterior, né, o Pazuello, ele disse que entrou lá no Ministério da Saúde sem saber o que era o SUS. Ele não sabia o que era o SUS, ele assumiu isso. E agora nós temos o ministro da Comunicação que entrou lá dizendo que não sabia nada sobre telecomunicação. Esse é o Ministério Técnico do Bolsonaro, né? É o Ministério Técnico, que entra lá sem saber porcaria nenhuma sobre o que está fazendo. Eles fizeram uma reunião, o Fábio Faria, junto com o foragido da justiça brasileira, o Alan dos Santos. Muitas pessoas falam, ele não é foragido nada, ele não tá lá, ele não é criminoso, não sei o quê. O que eu quero deixar claro para você, claro, tá? Em outubro, há 4 meses atrás, em outubro de 2021, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva do Alan dos Santos. Portanto, ele é um foragido, sim. Ele fugiu para os Estados Unidos com o apoio do Eduardo Bolsonaro, o Eduardo Bananinha, segundo interceptação de mensagem no celular dele feito pela Polícia Federal. Ele foi para lá com a ajuda do Eduardo Bananinha. Ele se encontra nos Estados Unidos com seu visto vencido, portanto está ilegal nos Estados Unidos, e ele é sim foragido da justiça. Só que mesmo assim, ele esteve ao lado do ministro das Comunicações aqui do Brasil, Fábio Faria, numa reunião feita dentro de uma igreja, a Igreja Lagoinha de Orlando. Lá
nós tivemos ali uma profusão de bolsonaristas, né? Aqueles neofascistinhas todos estavam lá. Esse aí é aquele vereadorzinho lá de Belo Horizonte, né? O Nicolas, que estava lá junto com um deputado do Novo, também de Minas Gerais, que estavam passeando lá nos Estados Unidos, enquanto acontecia uma tragédia lá em Minas Gerais, quando acabou caindo lá aquela pedra em Capitólio. Tivemos problemas também de alagamento, uma série de problemas com relação a um dique em Nova Lima, com problemas e mais problemas, com vítimas fatais, e eles numa alegria muito grande lá. Olha a mesa que eles estavam lá comendo salmão com água, com aquela água especial que a Madonna adora, né? Água Perrier. Então, uma maravilha, né? Sabe quem estava junto também com eles? Aquele médico que foi preso no Egito por assediar uma vendedora, estava com eles lá também. O Rivaldo, o jogador Rivaldo, estava presente. Bolsonaro gravou uma mensagem especial para o evento. A coisa estava realmente muito bem organizada. Aí o Nicolas coloca lá no seu Instagram: Alan disse algo que nunca vou esquecer: a igreja precisa voltar a reinar. Mas eu acho que o Nicolas não sabe que o Alan, ou ele sabe e não entendeu. O Alan dos Santos, ele é católico. E ele é católico de uma vertente chamada tradicionalista. Se você não viu ainda o documentário que nós gravamos aqui a respeito do Olavo de Carvalho, todo mundo falou ontem que o Olavo de Carvalho morreu, mas pelo menos por enquanto não, pelo menos é o que parece. Se você não viu esse documentário que nós temos aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição. Fala sobre a seita do Olavo de Carvalho, que mostra que os tradicionalistas, eles são críticos aos evangélicos, eles descem o pau nos evangélicos. Então o Nicolas, ele precisa entender que essa igreja que o Alan dos Santos falou que precisa voltar a reinar, não é a igreja dele, não. Mas o Alan dos Santos não tá nem aí, né? Ele chegou lá, fez um discurso, falou sobre satanistas, falou que os comunistas querem matar criancinhas, aquela coisa que se falava 100 anos atrás, eles continuam falando numa cara de pau sem tamanho. Só que o Fábio Faria, esse aí, ficou preocupadíssimo com a repercussão que tomou essa visita e acabou desmentindo tudo. Ele diz o seguinte: fui convidado para discursar num evento de um pastor de uma igreja que eu e minha família frequentamos quando estamos em Orlando. Não havia nenhuma indicação de que entre os presentes estaria alguém com problemas com a justiça brasileira. Se eu soubesse que ele iria, eu não teria comparecido. Apavorado. Você acredita nisso? Você realmente acredita que ele não teria comparecido? Mais ainda, você acredita que ele não sabia que o Alan dos Santos estaria lá? Dá para acreditar nisso? Eu quero que você escreva aqui se você acredita nisso, ou se ele colocou essa mensagem só porque ele está apavorado pelo fato do Brasil inteiro ter recriminado essa presença dele ao lado de um foragido da justiça. Essa bajulação total em cima do Alan dos Santos, desse vereadorzinho, do deputado aqui de Minas Gerais, de outras figuras ligadas à política, bajulando uma pessoa que é foragido, ao lado de um sujeito que tem um pedido de prisão preventiva aqui no Brasil. Você acredita mesmo que ele não sabia que o Alan dos Santos estava lá, ou que ele iria sair de lá se ele soubesse que o Alan dos Santos estava lá? Porque a gente mostrou as imagens, estava conversando numa boa, discursando ali ao lado. Coloque seu comentário aqui, eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Quando você dá o like, outras pessoas acompanham também os nossos vídeos aqui. Se você não é inscrito, se inscreva, e se você é inscrito, ative o sininho. E agora, quando você participa do nosso Apoia-se, você concorre a livros. Nós colocamos aqui a nossa live trazendo os melhores livros de 2021 e nós vamos sortear esses livros para todos que estão nos ajudando com o Apoia-se. E você também pode nos ajudar com o Pix. O Pix é uma forma de você ajudar para que o nosso canal continue aqui. Você pode fazer agora aí a sua doação. Você que chegou ao final do vídeo aqui e quer que a gente continue fazendo um trabalho de qualidade na internet, você pode fazer uma doação pelo Pix. Dê essa força pra gente. Uma boa semana, até a próxima.